Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje, realmente, respirando futebol, né? O povo brasileiro, na França também, porque hoje tem a final da Copa Intercontinental, tem também a Copa do Brasil, né? Então são muitos jogos aí, dois jogos importantíssimos, muito não, são dois jogos, mas que valem por muitos, né? Envolve muita coisa, o sonho do bicampeonato intercontinental do Flamengo, para o PSG, a primeira taça nível intercontinental da sua história. E por que a FIFA tem esse cuidado muito grande, né, de falar intercontinental e não mundial, né? Porque 2025 já teve o seu campeão mundial. O campeão mundial é o Chelsea, que foi campeão da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Intercontinental, até o próprio presidente do Flamengo, né, reclamou muito do Intercontinental, porque cá para nós, é claro que ele não define o campeão do mundo, porque, supondo que o PSG vença, é a melhor equipe do mundo. É um critério um pouco injusto, né? Uma equipe europeia que chega para disputar já uma final e uma equipe sul-americana que chega depois de dois confrontos. Então é um confronto, é um torneio que ficou mais injusto nos últimos 2 anos, né? O europeu já entra na final. Então isso aí já é um privilégio conquistado nos bastidores da FIFA que dificilmente a Conmebol vai conseguir reverter, o que é um absurdo, principalmente porque os times brasileiros, que quase sempre vencem a Libertadores, estão esgotados no fim de temporada. E o Flamengo vem fazendo aquilo que dá para fazer, né? Contra o Cruz Azul escalou força máxima, porque conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência, então teve tempo para viajar, tempo para descansar, para chegar mais inteiro contra o Cruz Azul. Foi no sufoco, foi suado, mas venceu. Contra o Pirâmides, conseguiu poupar poucos jogadores, mas conseguiu poupar. E agora contra o PSG é tudo ou nada, vale o sonho do Flamengo, do bi-intercontinental, né? Já que em 1981 também conquistou esse torneio, que antigamente só unia o campeão sul-americano e o campeão europeu. Hoje eles tentam abarcar mais equipes, todavia nesse cenário completamente injusto de o time sul-americano ter que passar por 2 jogos antes de chegar até a final contra o europeu, que chega fresquinho, né, da sua temporada europeia. Então, o que a gente vê, se na Copa do Mundo de Clubes os times brasileiros e sul-americanos, né, River Plate e Boca Juniors também estavam lá, apesar de não terem se classificado para as oitavas de final, mas os 4 times brasileiros estavam em meio de temporada, né, então fisicamente podemos dizer que estava melhor, né, estavam melhores. Agora os europeus estão no meio, nem meio, né? Um pouco antes aí da temporada, quase no início, no sprint inicial da temporada, enquanto o Flamengo está ali no final, já pedindo arrego. E é uma partida que vai realmente colocar 2 clubes em situações muito diferentes, né? Por mais que a imprensa brasileira faça esse trabalho hercúleo, né, de tentar iludir o torcedor do Flamengo de que PSG e Flamengo estão no mesmo nível, de que é possível que o Flamengo consiga, jogando com seu DNA ofensivo, vencer o PSG. Gente, é preciso saber se colocar no próprio lugar. O futebol brasileiro, hoje, ele está muito atrás do futebol europeu. Ele está muito atrás. Ah, mas o Fluminense e tal... Ok, mas o Fluminense também, para chegar até lá, passou pelo vice-campeão europeu, depois pegou o Al Hilal, mas muito na base da raça, da vontade. Não foi um time que sobrava tecnicamente. Estratégias são estratégias. O Internacional do Abel Braga, o Corinthians do Tite, né, estão aí para contar essa história, que a estratégia é estratégia. Agora, o Felipe Luiz, ele quer, ou pelo menos só diz que vai adotar essa estratégia do DNA do Flamengo, DNA ofensivo. Beleza, se a ideia é jogar de peito aberto para perder com orgulho, tudo bem. Mas se a ideia é vencer,
o Flamengo precisa entender o jogo. O time do PSG já mostrou como joga. É uma equipe que domina o seu adversário, é uma equipe que tem uma posse de bola extremamente ofensiva, e o Flamengo tem que ser muito inteligente. O Flamengo tem que entender a sua inferioridade para poder jogar pelo resultado. Quanto mais o Flamengo... A tática é a mesma daquele jogo PSG e Botafogo. Quanto mais o Flamengo conseguir enrolar o jogo, deixar o PSG em banho-maria, atrasar, retardar, tomar o primeiro gol, não sei se vai conseguir amenizar a pressão, né? Porque também existe uma pressão muito grande do lado do Paris Saint-Germain. Se do lado do Flamengo é o sonho do bicampeonato intercontinental, o PSG ele não tem nenhum campeonato nível intercontinental. Ele chegou ao seu primeiro campeonato de Champions League esse ano, goleando a Inter de Milão. Depois disso, muita coisa aconteceu, mas o time continua praticamente o mesmo, né? Poucas peças saíram do PSG. O goleiro, né, que volta, o goleiro titular volta. O Hakimi é o único que não vai jogar, porque Marquinhos e Dembélé estão à disposição, né? O Dembélé, melhor jogador do mundo, se recuperando aí de uma forte gripe, não sei se entra no decorrer do jogo, não sei se começa jogando, mas a linha de frente do Paris Saint-Germain tá lá. A gente tem Nuno, João Neves, Kvaratskhelia, Doué, Barcola, Vitinha, Fabian Ruiz, é a linha de frente do Paris Saint-Germain. Então, é claro, ainda mais no cenário que se desenha todo para o PSG, né, que é um cenário de jogar em casa. O Paris Saint-Germain é muito mais um time catari do que um time francês. Os donos do PSG são uma das famílias mais ricas, não só do Catar, mas do mundo, né, das maiores fortunas. Então o PSG, bancado por milionários catari, é um time do Catar. Então está jogando em casa com a responsabilidade de não fazer vergonha jogando no Catar. Essa é a grande verdade, né? É muito mais um time do Catar do que um time francês. O Flamengo tem que entender a sua missão ali. É como franco atirador. Franco atirador. Se vier a taça, talvez seja o título mais fantástico da história do Flamengo. E transforma essa geração na geração mais vencedora da história do Flamengo. Estamos falando de uma geração tricampeã de Libertadores, tá? Muito mais vencedora do que foi aquela geração dos anos 80. Aí a gente pode dizer, não, essa geração realmente muda um ou outro jogador, mas a geração Arrascaeta é a geração que fez do Flamengo o maior time do mundo. Tá? A gente pode dizer assim, não é o campeão do mundo porque o Chelsea é o campeão da Copa do Mundo. Mas um time que no mesmo ano vence Brasileirão, Libertadores e o Intercontinental, realmente é o maior Flamengo da história. É o maior Flamengo da história. Só que vai precisar realmente entender o jogo. E para entender o jogo vai ter que se livrar desse DNA, tá? Não dá para ir de igual para igual. Enquanto o Flamengo achar isso, vai acontecer o que aconteceu no jogo contra o Bayern de Munique, um choque de realidade. Vamos ver o que espera Flamengo e o que espera também o PSG para essa partida de logo mais. PSG querendo o seu primeiro título nível intercontinental e o Flamengo buscando pela segunda vez essa conquista. É claro que a gente vai trazer muito depois desse jogo. Tem Vasco e Corinthians, vamos falar muito de futebol hoje aqui no Dois Toques. Porque aqui é a casa do futebol. Valeu!